Plano geral de vegetação e montanhas do Vale do Capão. Imagens de árvores. Uma ceva com goiaba é servida para pássaros dentro de um quintal cultivado. Um homem se aproxima. Uma animação em uma estética de cordel com desenhos feitos com a técnica da xilogravura aplicados em fundo amarelo. Uma saracura caminha por um pasto enquanto segura um galho com um fruto no bico. Ao fundo da composição, montanhas, um sol e uma nuvem com chuva. Surgem cartelas de crédito. Ziza Gomes, direção geral. Michele Moreira, direção de fotografia e produção executiva. Websérie Saracura. Ziza Gomes, Michele Moreira, Dai Jorge. Câmeras. Apresentação, Pátia Carbo. A Saracura passa por uma placa de estrada com 3 destinos: Chapada Diamantina, Bahia, Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasília, DF. O fundo muda para azul escuro e o sol e a nuvem são substituídos por uma lua. Cartela dos entrevistados: Ron e Raquel, terapeutas. Luan Guerra, médico integrativo. Zé Riachinho, xamã. A lua deixa o céu e o sol volta. O fundo é laranja, a Saracura passa por cactos. Tom das ervas, raizeiro. Dona Ceci, cozinheira. Meline e Luísa, taróloga e astróloga. Isadora Querechu, cantora. Fiota, raizeira. O fundo fica cinza e a nuvem com chuva reaparece. Vivi e Igor, agricultores. Abder Paz, produtor cultural. Virgílio, artesão. Tico Magalhães, produtor cultural. Fundo amarelo. Shaira, trilha sonora original. Apoio, Secretaria de Cultura, Economia Criativa, GDF, Michele Moreira, Ziza, Lei Paulo Gustavo. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. A Saracura sai do plano e a cartela websérie Saracura fica grande na tela. Áureo, médico naturopata, é um homem branco de barba branca. Ele usa um chapéu de palha e veste uma blusa branca e um colete preto e branco. Ele está sentado na terra, em uma área de bananeiras. Teve uma médica que eu gosto muito, que ela disse: nós somos os profissionais do cuidado. Nossa, ela foi muito adequada com isso. Então, assim, nós somos os profissionais do cuidado. Nós queremos que aquela pessoa fique feliz no final das contas. A palavra terapeuta vem de terapein, curar, em grego. Mas na Grécia Antiga, terapeuta era o cara que preparava o banquete para a festa. Então, nós somos os preparadores do banquete, para que aquela pessoa possa ter a festa. Cabe a nós isso, mas para que ela tenha festa, a gente precisa de não apenas alimentação, como eu vejo muita gente só fazendo alimentação e procedimentos, ou usando homeopatia, ou usando alopatia, ou usando não sei o que lá mais, mas elas estão esquecendo da justiça social, estão esquecendo da filosofia de vida, implica, quer dizer, para que você seja saudável, você tem que aceitar o outro como ele é. Nós precisamos entender que nós só seremos saudáveis no dia em que nós compreendermos que nós só existimos porque o outro existe. Pronto. E isso é medicina. Essa é a última e a primeira medicina. Árvore seca, formigas caminham pelo talo da planta do maracujá. Doutor Áureo está sentado encostado em um pé de tronco que foi cortado. Ele está descalço e muito à vontade, ao lado de um pé de tabaco e uma bananeira. A naturopatia é um sistema terapêutico que é, assim, fundamentado no corpus hipocrático, ou seja, nas propostas de Hipócrates, que na verdade não são propriamente dele. Hipócrates bebeu de egípcios, bebeu de mesopotâmios, só que ele trouxe uma competência de arrumação, de ordenamento de um material que já existia antes, mas o trabalho dele foi maravilhoso e influenciou toda a medicina, né? Para nós, o principal é o ecossistema. Não apenas o ecossistema, mas também o ecossistema. Então, assim, o organismo é sempre um ecossistema. Sempre. Então, partes que se relacionam, que recebem fontes energéticas e outras de fora, e que devolvem energia e outras substâncias para o ambiente. Nós comemos e nós cagamos.
Então nós urinamos, então essas plantas aqui agradecem cada vez que eu dou uma mijadinha perto delas, porque eu dou nitrogênio para elas. E eu agradeço a elas quando elas produzem banana, porque eu vou ficar muito mais feliz do que eu sou. As pessoas que trabalham com práticas integrativas e complementares frequentemente não se dão conta disso e pensam que as práticas integrativas e complementares, que as medicinas tradicionais podem ser apenas uma alternativa à alopatia, o que é um equívoco. Não é uma alternativa, é um outro sistema que tem tanto valor quanto, entendam. Eu não estou dizendo que é melhor do que a alopatia, em hipótese alguma. Eu estou dizendo que é um outro sistema, pronto, e que tem valor. Então, a naturopatia é um desses sistemas que se caracteriza pelo uso da alimentação como básico. Então, nós temos diversas regras e estudos que, hoje em dia, nós aproveitamos muito do material das pesquisas nutricionais, que são simplesmente sensacionais, mas também usa os elementos da própria natureza de forma controlada, como forma de recuperação ou manutenção da saúde. Como, por exemplo, a terra, principalmente a terra argilosa, a argila. Então, que pode ser usada em cataplasmas e coisas desse tipo, como a água. Imagem de água em uma cachoeira. Sempre vivas em um charco. Imagens da natureza, em montagem paralela com a entrevista de Áureo. Plano geral de um ambiente natural. Está nublado ao fundo. Um arco-íris nas montanhas do Vale do Capão e casas em primeiro plano. Principalmente a água fria, que a gente vai usar para a estimulação da circulação, troca de temperaturas e redução de inflamação, etc. O próprio ar, que a gente usa em termos de respiração, mas também como forma de a gente se expor ao frio e depois se aquecer para provocar jogos circulatórios. Durante o período em que eu estava na faculdade de medicina e do período anterior, em torno de 15 anos, 16 anos, 17 anos, eu sofri muito com dores abdominais decorrentes de gases, de diarreias. Antes de ter mudado a alimentação para esta linha, eu não tinha fezes normais. Era muito desagradável. Eu sentia dor todos os dias. Aí eu comecei a fazer alimentação, argila, faixas úmidas abdominais geladas durante a refeição, etc. E simplesmente, em 3 meses, eu estava bom e nunca mais tive problemas com esse tipo de coisa. O povo diz que eu sou um cara muito alegre porque eu sei que, pessoas que eu conheci morreram dessa doença e eu estou aqui vivinho da Silva, certo? Então, eu tenho muitos motivos para celebrar e celebro. Imagens de um pé de picão. Plano detalhe do algodão molhado na casca seca do algodoeiro. Um quadro de uma mulher com uma pomba pendurada em uma porta de madeira verde. Uma estátua de camponesa decorativa feita de porcelana. Volta para a entrevista de Áureo. Os colegas, eles diziam para mim que eu era um jegue porque eu comia só folha, só mato. Mas de brincadeira, era muito divertido. Eu curtia adoidado com isso. E eles me curtiam com a minha cara muito, muito. Alguns deles depois me procuraram para pedir consulta. Foi bem interessante também. Mas assim, eu tive uma sorte muito grande, porque, claro que tem colegas que não suportam essa forma de eu trabalhar, porque eles foram formados em uma determinada linha e desconhecem outras possibilidades. No entanto, eu tenho tido uma excelente receptividade dos colegas. Eles me tratam com muito respeito. A maioria me trata com respeito, da mesma forma como eu trato eles com muito respeito, né? Na verdade, eu acho um equívoco muito grande, equívoco que eu já tive. Logo no início eu disse, eu não queria saber de outro sistema terapêutico. Para mim era naturopatia e o resto era tudo nada a ver. Mas depois eu fui, os prosélitos recentes são os mais fanáticos, né? Mas com o tempo eu tive meus pacientes que foram me ensinando, as pessoas que me procuravam, na verdade eram as pessoas que mais me ensinavam. E eu fui aprendendo a ter mais
uma visão mais ampla, mais aberta, porque o ser humano é demasiadamente complexo para ser reduzido a uma teoria. Então, não adianta. O ser humano não é a Ayurveda que vai explicar tudo, não é a medicina tradicional chinesa que vai explicar tudo, não é a naturopatia que vai explicar tudo, não é a filosofia de Bergson que vai explicar tudo, não é Nietzsche, não é ninguém que vai explicar tudo, nem nada vai explicar tudo. Porque nós somos a complexidade. Aliás, nenhum algoritmo de computador vai nos explicar. Eu acho. Eu cheguei aqui e eles não tinham médico aqui. Não tinham posto de saúde. Aliás, tinham um pequeno posto que era só para fazer curativo. E tinha uma senhora maravilhosa e abnegada chamada Marilza. Marilza Neri, uma das mulheres mais extraordinárias que existem no planeta Terra. Uma mulher incrível, incrível. Desde os 17 anos que ela cuidava do posto. Eu convidei ela para trabalhar comigo no ambulatório que a gente tinha em Lothlórien, que era um ambulatório de atendimento gratuito da população. Por quê? Porque Marilza conhecia todo mundo. Marilza é incrível, velho. Chegava uma pessoa com um problema na mão, da pele, né? Da mão. Aí eu ia lá anotando as coisas e ela me dizia, o avô dele tinha esse mesmo problema. E tratou com tal planta e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então opa. Ele já tinha esquecido, a família dele já tinha esquecido, mas Marilza não tinha esquecido. O povo já usava as práticas naturopáticas, agora ampliou-se e ficou mais bonito até, porque a partir de agora eu perguntava para quem me procurava, você quer tratar naturalmente ou você quer tratar com medicação? E aí a pessoa é quem decide, o que é lindo, porque eu tenho meu consultório particular, mas vocês que vêm já sabem que eu trabalho com naturopatia. Então você faz a opção de tratar com naturopatia. Mas quem vai num posto de saúde não está fazendo uma opção por esse ou aquele sistema. E aí era lindo, entendeu? Como eu não sou um cara completamente honesto, eu dizia que a pessoa tinha que escolher, a pessoa escolhia, mas quando ela escolhia a alopatia, eu bandidamente dizia, olha, repare, a sua alimentação tem a ver com isso, por causa disso, e aí atuava na alimentação, entendeu? É bom a gente ser um pouco bandido, velho. Se a gente for só legal, a gente tá lascado. Você, quando vai numa consulta, como é uma coisa muito diferente, o terapeuta ele tem que lhe explicar o porquê daquelas coisas. Você sabendo o porquê, então você vai saber o que é que você vai fazer em situações novas. Porque você sabe qual é a base da luta. Então, essa é a grande vantagem. Então, assim, as pessoas que fazem consulta comigo acabam se revelando como pessoas cuidadoras de outrem e de si. E isso me causa grande alegria. Grande alegria. Assim, a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Porque, primeiro, eu não dou conta da quantidade de gente que me procura. Segundo, os postos de saúde estão todos sobrecarregados com situações que não são tão graves, que poderiam muito bem ter sido tratadas em casa com coisas como naturopatia. E as pessoas esqueceram, até fitoterapia, que é uma parte da naturopatia, mas que também é uma disciplina independente, né? Antigamente todo mundo se tratava com plantas. Agora todo mundo vai nos hospitais, qualquer bobagem vai nos hospitais. Por quê? Porque existe uma coisa assim do tipo, não se cuide de jeito nenhum, porque pode ser alguma merda muito grande. Véi! E aí com isso ninguém se cuida. E é um equívoco, porque pessoas que estão em situação grave não estão conseguindo vagas para atendimento. O que nós precisamos fazer é incentivar a população a ter o cuidado consigo mesmo e também com bom senso de não ficar lá e pronto. Nós estamos precisando de integração. Nós não estamos precisando de novas formas que vão destruir as velhas. Quando você for tratar alguém, você vai ficar voando porque a consciência dessa planta. Não, velho. Pelo contrário, eu tenho que pegar esse material e colocar dentro daquilo que eu sou. E não deixar de ser eu para ser algo que é da experiência de outrem. Nada disso. Então vamos abrir. Eu quero saber tudo de tudo. Eu quero saber tudo de acupuntura, eu quero saber tudo de Ayurveda, eu quero saber tudo de tudo. Porque eu quero saber tudo.
Mas o que eu vou usar é aquilo que eu tenho experiência minha ali e tal. Claro que isso não quer dizer que eu seja rígido. Pode ser que amanhã ou depois eu abandone a naturopatia e só trate com a Ayurveda. Tudo bem, não há problema. O que importa é que eu esteja fazendo sempre com consciência, com carinho, com uma palavra muito usada e desgastada para a zorra, mas que no mundo da ciência não é nem usada, que é amor. Plano detalhe da flor do algodão. Pés de morango em flor. Uma rocha alaranjada dentro do rio. Artemísia e capins. Plano geral da paisagem natural do Vale do Capão. Tela preta. Créditos. Direção-geral Ziza Gomes. Direção de fotografia Michele Moreira. Produção executiva Michele Moreira. Câmeras Ziza Gomes, Michele Moreira, Dai George. Apresentação Pátia Carmo. Roteiro e edição Caio Amaral e Rebeca Benchochan. Pós-produção Coletivo Cui. Colorização Raíssa Vilela. Mixagem e masterização Pedro Araújo. Acessibilidade Ecoacessibilidade. Projeto Tâmara Guerra. Coordenação de comunicação Gustavo Mitilene. Assistente de produção Viviane Macedo. Identidade visual Tico Magalhães e Ziza Gomes. Design João Leite. Redes sociais, Gustavo Mitilene. Trilha sonora original, Shaira. Trilha sonora, primeira temporada, Chapada Diamantina, Gabriel Strauss. Segunda temporada, Chapada dos Veadeiros, Kirá. Terceira temporada, Brasília, Eligio Novilli. Apoio, Hospedaria do Tom, Lençóis Bahia. Universo Criativo, Vale do Capão, Bahia. Casa Shiva Yoga, Vale do Capão, Bahia. Universo Criativo, Cavalcante, Goiás. Cerrado Zen, Colinas do Sul, Goiás. DJ Mica, Alto Paraíso, Goiás. Estúdio Montana, Taguatinga, DF. IFB, Recanto das Emas. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Distrito Federal. Realização, Sara Ateliê Itinerante, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura,